há milhares de pessoas presentes esta noite que podem me ver aqui em cima, mas são cegas espiritualmente. E essa cegueira impede que você conheça verdadeiramente a Deus. Agora Bartimeu era um homem cego, e ele saiu do pequeno lugar onde passou a noite, sem esperança de que algum dia pudesse enxergar. Ele ia até o portão de Jericó e pedia esmolas às pessoas que passavam por lá, pessoas que iam ao mercado ou seguiam para seus negócios naquele dia. Ele dizia: ajude o cego, ajude o cego, ajude o cego, ajude o cego. Ele tinha sua bengala, um casaco velho e surrado. Ele havia pedido um pouco de pão a uma mulher enquanto seguia seu caminho e conseguiu um pouco de leite. E lá ele se sentava com outros cegos e mendigos, esperando que as pessoas lhes dessem um pouco de dinheiro ou algo que os ajudasse. E assim, ao olhar para Bartimeu, eu vejo a mim mesmo, ou vejo você. A Bíblia diz que ele está cego espiritualmente, e nossos líderes mundiais estão tateando no escuro. Eu ouço algumas dessas coisas na televisão, vindas de alguns de nossos líderes mundiais, e fico surpreso com a cegueira espiritual. E já conversei com alguns deles em particular. E às vezes, sinto vontade de estender a mão, sacudi-los e dizer que eles precisam de Cristo, porque Cristo poderia abrir seus olhos. E eu acho que somente os verdadeiros crentes sabem o que está errado com o mundo, porque o que está errado com o mundo é um problema espiritual. Agora Bartimeu não podia ver seus trapos. Ele não podia ver sua imundície. Ele também não podia ver a beleza. E de tempos em tempos, lemos sobre alguém vivendo em uma casa ou apartamento cheio de recipientes vazios, lixo e sujeira. E a pessoa que vive ali pode parecer levar uma vida perfeitamente normal e está bem vestida. Eu conheço uma casa assim agora, onde a senhora está sempre bem vestida. O marido é médico, e eles são respeitáveis, são boas pessoas, e quando você os vê fora de casa, pensa que são o casal mais maravilhoso do mundo. Mas se você entra na casa deles, é uma bagunça, parece um chiqueiro, e é assim com muitos de nós. Parecemos estar bem por fora, mas lá no fundo, em nossos corações e almas, sabemos que algo está errado. E por algum motivo, a pessoa parece nem se importar. A Escritura diz: o homem natural, esse é o homem comum, o homem antes de conhecer a Cristo, não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E parece tolice eu estar aqui e dizer que, porque Jesus Cristo morreu em uma cruz há 2000 anos e ressuscitou dos mortos, isso pode impactar sua vida hoje e agora, dando-lhe a segurança, a paz e a alegria que você nunca conheceu antes, ajudando a resolver muitos dos problemas de relacionamento que você enfrenta e lhe dando um senso de responsabilidade pelo seu próximo. Mas é verdade, e algumas pessoas chamariam isso de loucura. A Bíblia diz que a proclamação do Evangelho é loucura para os que perecem. Veja, você está cego pelo Deus deste mundo. E quem é o Deus deste mundo? Jesus o chamou de diabo, o príncipe do poder do ar, o príncipe deste mundo. Há uma outra força no mundo, e essa outra força também tem poder sobrenatural. E essa outra força é o diabo. E há um conflito em andamento, o conflito das eras, entre as forças de Deus e as forças do diabo. Você pode perguntar, por que Deus permite isso? Essa é uma grande questão. É um mistério de onde o diabo veio. Agora, a Bíblia nos diz no capítulo 28 de Ezequiel e também no capítulo 14 de Isaías, onde temos uma pequena visão disso e encontramos outras imagens e vislumbres ao longo das Escrituras. Mas há um diabo. Agora, ele não governa no inferno. Ele nunca esteve no inferno. Ele está vivo. Ele se estabeleceu neste planeta. Agora, você pode chamar o mal do que quiser, mas todos sabemos que há mal no mundo,
e todos sabemos que algo está errado, mas não sabemos exatamente o que. A Bíblia nos diz que por trás de tudo isso está o diabo. Você pode perguntar, mas por que Deus não mata o diabo e resolve tudo de uma vez? Bem, um dia Deus vai fazer exatamente isso. Ele não vai matá-lo, mas vai lançá-lo no lago de fogo. Mas esse dia ainda não chegou. Porém, o diabo já sofreu uma grande derrota. Houve uma grande vitória de Deus na cruz. A cruz parecia uma derrota para Deus, mas foi na verdade uma derrota para o diabo. E você e eu podemos participar da vitória que Cristo conquistou na cruz quando o conhecemos. Mas até lá, o Deus deste mundo cegou nossos olhos, então nossos olhos estão cegados sobrenaturalmente. E é por isso que apenas o Espírito Santo pode remover essas vendas que estão sobre seus olhos neste momento. Este homem não era apenas cego, ele também era pobre. E lemos sobre a pobreza no mundo hoje, e isso parte nossos corações. Muitos de nós estamos sofrendo esta noite de pobreza espiritual. Além de ser cego e pobre, ele também era indefeso. Bartimeu esperava morrer em sua cegueira. Ninguém poderia curar esse tipo de cegueira. Mas havia uma esperança para Bartimeu. Bartimeu tinha ouvido muitos rumores sobre esse estranho da Galileia, que andava pelo país, curando pessoas, ajudando pessoas e pregando para as pessoas. E ele ouviu a aproximação de uma grande multidão de pessoas. Seus ouvidos eram muito atentos, e ele conseguia ouvi-los. Ele ouvia as crianças, ouvia as pessoas conversando entre si, e ele perguntou: "O que está acontecendo? O que está acontecendo?" Ninguém lhe dizia. A multidão se aproximava cada vez mais, e ele agarrou a saia de um homem que passava por perto e disse: "Diga-me, quem está passando pela cidade?" E esse estranho, cujo nome ninguém sabe, virou-se e disse: "Jesus de Nazaré está passando." E Bartimeu pensou consigo mesmo: Jesus de Nazaré, eu já ouvi falar dele. Ouvi dizer que ele pode curar pessoas, que ele pode ajudar pessoas. Talvez ele possa me ajudar. Sabe, há apenas algumas vezes em nossas vidas em que Jesus de Nazaré passa por nós, e temos uma oportunidade como temos esta noite de recebê-lo. Veja, as pessoas têm orado no Espírito Santo, que tem trabalhado, e muitas pessoas já receberam Cristo. E que hora e que momento para você vir. Esse estranho lhe deu a mensagem: Jesus de Nazaré está passando. Eu me lembro da história do cirurgião-geral de Portugal, um ex-cirurgião-geral, que estava caminhando pela rua um dia, quando um pedaço de papel grudou em seu pé. Ele foi para casa, tirou o papel do sapato e olhou para ele. Era um folheto evangelístico. Ele decidiu lê-lo e o leu. E para resumir a história, ele se converteu a Cristo e se tornou um grande líder cristão e um grande professor da Bíblia. Apenas um pequeno testemunho simples como esse. Deus pode usar todas essas coisas, e é por isso que devemos sempre ser fiéis em nosso testemunho, porque você nunca sabe quando aquela garçonete no restaurante ou aquela pessoa que você encontra no trabalho estarão observando sua vida, é claro, para ver se você vive de acordo com o que prega. Jesus tem passado por Hamilton. Jesus tem passado pela Ferradura Dourada. Ele pode estar passando pela sua casa. Ele pode estar passando pelo quarto que você ocupa em um hotel. Ele está passando por aqui no sul da cidade de Ontário. E em seu desespero, Bartimeu clamou com toda a sua força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E os outros mendigos disseram: cala a boca, os magistrados vão ouvir isso e vão nos prender. Mas ele continuou clamando. Essa era a sua única chance. Jesus estava ali e ele ia aproveitar. E os outros diziam: fique quieto, Bartimeu. Quem quer ouvir alguma coisa de um velho mendigo como você? Mas quanto mais o repreendiam, mais ele clamava. E quero que você note algumas coisas sobre isso.
Primeiro, ele clamou pela coisa certa. Ele clamou por misericórdia. Ele precisava de outras coisas, mas o que ele mais precisava era de Cristo. Ele precisava de Deus. Tem misericórdia de mim, tu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é o que todos nós precisamos esta noite, a misericórdia de Deus. Misericórdia. Quando eu estiver diante do tribunal de Cristo, não vou dizer: Senhor, eu quero justiça. Se eu receber justiça, vou acabar no inferno. Eu quero misericórdia, e Deus ofereceu sua misericórdia na cruz. E Ele diz: eu vou te perdoar e te limpar de todo o pecado que você já cometeu. Você nunca terá que enfrentar o julgamento. Você nunca estará em perigo do inferno se entregar sua vida a Jesus Cristo. Então, primeiro de tudo, você tem que dizer: eu sou um pecador. Você tem que dizer isso a si mesmo e talvez a outras pessoas, assim como um alcoólatra. Antes de você poder ajudar um alcoólatra, ele precisa estar disposto a dizer: eu sou um alcoólatra, para que você possa ajudar. No vício em drogas, você tem que dizer: eu sou um viciado em drogas, preciso de ajuda. E quando você vem a Cristo, deve dizer: eu sou um pecador, preciso de ajuda, e ó Senhor Deus, por favor, me ajude. E então, a segunda coisa, ele não apenas clamou pela coisa certa, mas também clamou para a pessoa certa. Ele clamou ao Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o único em todo o mundo que podia ajudá-lo, que estava bem ali. E todas as suas esperanças estavam centradas nele. A Bíblia diz que nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, exceto pelo nome de Jesus. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E este homem Bartimeu estava vindo da maneira certa. Ele estava vindo à pessoa certa. Ele estava vindo a Jesus, o Filho de Deus. E ele clamou no momento certo. Jesus estava passando. Suponha que ele tivesse esperado e dito: vou ver o que os escribas, os fariseus e os líderes religiosos têm a dizer sobre ele. Vou esperar até que ele venha a Jericó novamente. Jesus nunca mais voltou a Jericó. Ele pode nunca mais passar por aqui desta forma. Quando veremos algo assim em Hamilton novamente? Faz muito tempo desde que isso aconteceu. Muitas pessoas vieram e ouviram o Evangelho, e tantas pessoas trabalharam, oraram e creram, assim como fizeram aqui. E a igreja se uniu e cooperou como fizeram. E Deus tem falado, e muitas pessoas têm encontrado Cristo. E esta noite você pode encontrar Cristo. Agora, ele clamou naquele momento. A Bíblia diz: aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será quebrantado de repente e sem remédio. Em outras palavras, quando você ouve o Evangelho e não faz nada a respeito, isso endurece um pouco mais o seu coração. O Espírito Santo de Deus continuará a falar com você, mas você não consegue ouvi-lo porque fica surdo. A Bíblia diz: Efraim está ligado aos seus ídolos, deixa-o. Chega um ponto, não sei onde ou quando, mas existe um ponto além do qual você pode chegar, onde seu coração está tão endurecido que mesmo que Deus continue falando, você não pode mais ouvir. Então venha agora, enquanto você tem uma oportunidade. O grande governador Félix tremeu quando Paulo estava falando com ele sobre o Evangelho, e ele disse: vai-te, Paulo, quando eu tiver uma ocasião mais conveniente, chamar-te-ei. Mas ele nunca teve uma ocasião mais conveniente. Aquele foi o seu momento, aquela foi a sua hora diante de Deus, e ele não aproveitou. A Bíblia diz: agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação, não amanhã. Pode ser que nunca haja um amanhã para você. Este pode ser o seu momento.
Aquele que endurece o pescoço, sendo muitas vezes repreendido, será quebrantado de repente. Observe como Jesus atendeu à sua necessidade. Havia uma grande multidão de pessoas, e hoje em dia pensamos em termos de grandes multidões. Há uma grande multidão aqui esta noite. Disseram-me que são 18.000 pessoas. E pensamos em termos de multidões. Pensamos em encher nossas igrejas, em encher um auditório ou ter uma grande multidão em um jogo. Pensamos em termos de multidões, mas é interessante que Jesus não só pregou para as multidões, mas os maiores sermões que acho que ele já pregou foram para indivíduos. Ele parou e ficou parado quando este homem cego o chamou. Uma grande multidão de líderes estava ao seu redor. Ele poderia ter dito: não tenho tempo, estou a caminho de Jerusalém para morrer pelos pecados do mundo. Mas ele parou em seu caminho para a cruz para ouvir o clamor deste mendigo. Ele parou de morrer na cruz para ouvir aquele ladrão dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele parou quando uma mulher tocou em sua veste. E Jesus vai parar por você esta noite. Porque veja, ele vê você esta noite como se você fosse a única pessoa em todo o mundo. Ele não vê você como parte desta grande multidão. Ele vê você como você é. Ele conhece todos os seus pensamentos, todas as suas intenções e todas as lutas que estão acontecendo dentro de você. E a Bíblia diz que ele ama você e morreu por você. E se você fosse a única pessoa em todo o mundo, ele teria morrido por você. E Jesus não apenas parou, mas disse: chame-o. As Escrituras dizem em Lucas 19:10 que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você está perdido psicologicamente, espiritualmente está perdido. Você precisa de alguém que o encontre e coloque os braços ao seu redor. É isso que ele fará por você esta noite. E houve uma surpresa no rosto das pessoas da multidão ao verem aquele pobre velho cego, imundo e sujo sendo chamado. Pela primeira vez, eu suponho, alguém o chamou. Alguém jogou sua capa sobre ele. Alguém lhe deu sua bengala. Ele jogou os dois fora e correu até Jesus, prostrando-se diante dele. E então Jesus lhe fez uma pergunta estranha. Ele estava cego há todos aqueles anos, e Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Você consegue imaginar isso? O que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor. E essa palavra Senhor significa que naquele momento ele havia recebido Cristo em seu coração. Meu próprio Senhor, que eu possa receber à minha vista. E eu acredito que ele estava falando não apenas sobre seus olhos físicos, mas também sobre seus olhos espirituais. Os cientistas acreditam que 33 milhões dos 42 milhões de pessoas cegas no mundo poderiam ser curadas ou sua cegueira poderia ter sido evitada. A cegueira espiritual, no entanto, não pode ser evitada. Ela é causada pelo pecado e todos nós a temos, mas ela pode ser curada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele abrirá seus olhos e ele pode abrir seus olhos esta noite. Qual é a sua necessidade? O que você quer que Cristo faça por você esta noite? O que você quer que eu faça? Ele perguntou. Alguns de vocês podem dizer: eu quero que ele perdoe meus pecados. Quero que ele me dê a certeza de que, se eu morresse neste momento, eu iria para o céu. Eu quero paz. Gostaria de rededicar minha vida. Fui batizado ou confirmado, mas de alguma forma não tenho esse relacionamento pessoal com Cristo. Não tenho essa caminhada com Ele que eu deveria ter e gostaria de ter isso. Talvez você queira reafirmar seus votos de confirmação, seja o que for. E Jesus disse a ele: vai, a tua fé te salvou. Não foi o dinheiro, não foram as boas obras, mas a tua fé te salvou. Estou pedindo para que você dê esse passo hoje à noite. E se você tiver alguma dúvida em seu coração, faça o seu compromisso esta noite. Você sabia que, a cada noite que estivemos aqui,
mais de 700 pessoas vieram a Cristo e fizeram um compromisso em ambas as noites. E o que vou pedir que você faça é o que já fizemos em toda a América Latina, em toda a Europa, em todo o Oriente, em toda a América e em todo o Canadá. Pedimos às pessoas que se levantassem de seus assentos e viessem à frente do palco, dizendo simbolicamente: eu preciso de Cristo. Eu quero a sua misericórdia. Eu quero o seu amor e a sua graça. Eu quero conhecê-lo pessoalmente. Por que peço que você venha à frente e faça essa declaração pública? Porque Jesus foi pendurado na cruz publicamente por você. Ele não fez isso em particular. Ele fez isso publicamente. E as pessoas estavam contra ele, zombando dele. Ele estava nu e sangrando e fez isso publicamente. E ele disse que, se não estivermos dispostos a confessá-lo publicamente diante dos homens, ele não nos confessará diante de seu Pai, que está no céu. É um compromisso público. E estou pedindo que você faça esse compromisso esta noite. E depois que todos vocês vierem e ficarem aqui, vou dizer algumas palavras a vocês, fazer uma oração e dar-lhes um livro para levar para casa, que ajudará no seu crescimento cristão. Se você está com amigos ou parentes, eles vão esperar. Se você está em um ônibus, eles vão esperar. E vocês que estão no outro auditório ou sala, que não puderam entrar aqui, podem se levantar e vir, e os voluntários vão deixar vocês entrarem neste prédio para se juntarem àqueles que vão vir. E do balcão, pode demorar um pouco mais do que pensei na primeira noite. Vai levar pelo menos 3 minutos para você descer. Então, levante-se e venha agora. Mas não deixe que um pouco de tempo o impeça, e não deixe que a grande multidão o impeça. Apenas levante-se e venha, porque é você diante de Deus. Esta é a decisão mais importante que você já fez. E se você quiser trazer um amigo com você, traga seu amigo. Mas levante-se e venha, e não deixe nada te segurar. Nós vamos esperar. E as pessoas estarão orando por todo este grande coliseu enquanto você vem. Você nunca terá outro momento como este. Venha, vamos esperar por você agora. E depois que você vier, falarei com você. Você que está assistindo pela televisão, Deus tem falado poderosamente a centenas de pessoas, e centenas já vieram e ainda estão vindo. E você pode fazer esse compromisso onde quer que esteja e dizer sim a Jesus Cristo. Ele entrará em seu coração, ele perdoará seus pecados. Ele pode fazer de você uma nova pessoa. Você pode ter uma transformação agora mesmo em sua vida. Entregue sua vida a Ele. E se você quiser, pegue o telefone e ligue para o número que você vê na tela. Há pessoas esperando para falar com você. Se você ouvir um sinal de ocupado, ligue novamente alguns minutos depois, e você conseguirá falar, pois há centenas de linhas disponíveis. E não se esqueça de ir à igreja no próximo fim de semana.
Esta noite eu quero falar sobre um homem cego na Bíblia que teve um encontro com Jesus. O cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando e, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Ele lançou de lado sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Jesus lhe perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego lhe disse: Senhor, que eu possa ver. Muitas pessoas hoje são exatamente como Bartimeu. Li outro dia que existem 42 milhões de pessoas no mundo que são cegas. As autoridades de saúde estimam que, de todas as causas, 500 mil de crianças ficam cegas de forma irreversível a cada ano ao redor do mundo. Isso é uma grande tragédia para muitas pessoas e países, e as agências de saúde estão trabalhando para mudar essa situação. Entretanto, uma tragédia de proporção igual ou maior é a cegueira espiritual que as pessoas têm. A Bíblia diz que você possui dois tipos de olhos: olhos físicos, com os quais pode enxergar, e olhos espirituais, com os quais pode ver espiritualmente. Você pode ver fisicamente, mas talvez não consiga ver espiritualmente. A cegueira espiritual afeta a todos. Há milhares de pessoas presentes esta noite que podem me ver aqui em cima, mas são cegas espiritualmente. E essa cegueira impede que você conheça verdadeiramente a Deus. Bartimeu era um homem cego e ele saiu do pequeno lugar onde passou a noite, sem esperança de que algum dia pudesse enxergar. Ele ia até o portão de Jericó e pedia esmolas às pessoas que passavam por lá, pessoas que iam ao mercado ou seguiam para seus negócios. Ele dizia: ajude o cego. Ele tinha sua bengala, um casaco velho e surrado. Ele havia pedido um pouco de pão a uma mulher enquanto seguia seu caminho e conseguiu um pouco de leite. Lá ele se sentava com outros cegos e mendigos, esperando que as pessoas lhes dessem um pouco de dinheiro ou algo que os ajudasse. Ao olhar para Bartimeu, vejo a mim mesmo, ou vejo você. A Bíblia diz que ele estava cego espiritualmente. Nossos líderes mundiais estão tateando no escuro. Ouço algumas dessas coisas na televisão vindas de nossos líderes e fico surpreso com a cegueira espiritual. Já conversei com alguns deles em particular e, às vezes, sinto vontade de estender a mão, sacudi-los e dizer que eles precisam de Cristo, porque Cristo poderia abrir seus olhos. Somente os verdadeiros crentes sabem o que está errado com o mundo, porque o que está errado com o mundo é um problema espiritual. Bartimeu não podia ver seus trapos, não podia ver sua imundície, nem a beleza. De tempos em tempos, lemos sobre alguém vivendo em uma casa ou apartamento cheio de recipientes vazios, lixo e sujeira. A pessoa que vive ali pode parecer levar uma vida perfeitamente normal e estar bem vestida. Conheço uma casa assim, onde a senhora está sempre bem vestida, o marido é médico e eles são respeitáveis, boas pessoas. Quando você os vê fora de casa, pensa que são o casal mais maravilhoso do mundo, mas se você entra na casa deles, é uma bagunça. Parece um chiqueiro. É assim com muitos de nós. Parecemos estar bem por fora, mas lá no fundo, em nossos corações e almas, sabemos que algo está errado. Por algum motivo, a pessoa parece nem se importar. A Escritura diz que o homem natural, esse é o homem comum, o homem antes de conhecer a Cristo, não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Parece tolo estar aqui e dizer que, porque Jesus Cristo morreu em uma cruz há 2000 anos e ressuscitou dos mortos, isso pode impactar sua vida hoje e agora, dando-lhe a segurança, a paz e a alegria que você nunca conheceu antes, ajudando a resolver muitos dos problemas de relacionamento que você enfrenta e lhe dando um senso de responsabilidade pelo seu próximo. Mas é verdade, e algumas pessoas chamariam isso de loucura. A Bíblia diz que a proclamação do Evangelho é loucura para os que perecem. Veja, você está cego pelo Deus deste mundo. E quem é o Deus deste mundo? Jesus o chamou de diabo, o príncipe do poder do ar, o príncipe deste mundo. Há uma outra força no mundo, e essa outra força também tem poder sobrenatural. Essa outra força é o diabo, e há um conflito em andamento, o conflito das eras entre as forças de Deus e as forças do diabo.
Você pode perguntar por que Deus permite isso. Essa é uma grande questão, um mistério. De onde o diabo veio? A Bíblia nos diz no capítulo 28 de Ezequiel e também no capítulo 14 de Isaías, onde temos uma pequena visão disso e encontramos outras imagens e vislumbres ao longo das Escrituras. Mas há um diabo, e ele não governa no inferno. Ele nunca esteve no inferno. Ele está vivo e se estabeleceu neste planeta. Você pode chamar o mal do que quiser, mas todos sabemos que há mal no mundo e todos sabemos que algo está errado, mas não sabemos exatamente o que. A Bíblia nos diz que, por trás de tudo isso, está o diabo. Você pode perguntar, mas por que Deus não mata o diabo e resolve tudo de uma vez? Bem, um dia Deus vai fazer exatamente isso. Ele não vai matá-lo, mas vai lançá-lo no lago de fogo. Mas esse dia ainda não chegou. Porém, o diabo já sofreu uma grande derrota. Houve uma grande vitória de Deus na cruz. A cruz parecia uma derrota para Deus, mas foi, na verdade, uma derrota para o diabo, e você e eu podemos participar da vitória que Cristo conquistou na cruz quando o conhecemos. Mas até lá, o Deus deste mundo cegou nossos olhos. Então, nossos olhos estão cegos, e é por isso que apenas o Espírito Santo pode remover essas vendas que estão sobre seus olhos neste momento. Este homem não era apenas cego, ele também era pobre. Lemos sobre a pobreza no mundo hoje, e isso parte nossos corações. Muitos de nós estamos sofrendo esta noite de pobreza espiritual. Além de ser cego e pobre, ele também era indefeso. Bartimeu esperava morrer em sua cegueira. Ninguém ia curar esse tipo de cegueira. Mas havia uma esperança para Bartimeu. Bartimeu tinha ouvido muitos rumores sobre esse estranho da Galileia que andava pelo país curando pessoas, ajudando pessoas e pregando para as pessoas. Ele ouviu a aproximação de uma grande multidão de pessoas. Seus ouvidos estavam muito atentos, e ele conseguia ouvi-los. Ele ouvia as crianças, ouvia as pessoas conversando entre si, e ele perguntou: o que está acontecendo? Ninguém lhe dizia. A multidão se aproximava cada vez mais, e ele agarrou a saia de um homem que passava por perto e disse: diga-me, quem está passando pela cidade? E esse estranho, cujo nome ninguém sabe, virou-se e disse: Jesus de Nazaré está passando. Bartimeu pensou consigo mesmo: Jesus de Nazaré. Eu já ouvi falar dele. Ouvi dizer que ele pode curar pessoas, que ele pode ajudar pessoas. Talvez ele possa me ajudar. Sabe, há apenas algumas vezes em nossas vidas em que Jesus de Nazaré passa por nós, e temos uma oportunidade, como temos esta noite, de recebê-lo. Veja, as pessoas têm orado, o Espírito Santo tem trabalhado, e muitas pessoas já receberam Cristo. Que hora e que momento para você vir. Esse estranho lhe deu a mensagem: Jesus de Nazaré está passando. Eu me lembro da história do cirurgião geral. Mas que em sua essência são rituais disfarçados. Hoje, vamos aprofundar como essas práticas podem estar presentes em sua igreja sem que você saiba e como o Espírito de Deus pode lhe dar discernimento para reconhecê-las. Desde os primeiros tempos do povo de Israel, Deus advertiu sobre a necessidade de manter a pureza na adoração. Em Deuteronômio 18:1 está claro: não se ache entre vocês quem faça passar seu filho ou filha pelo fogo, nem quem pratique adivinhação, ou seja, agoureiro ou feiticeiro, pois é abominação para com o Senhor todo aquele que faz essas coisas. Este trecho, embora escrito há séculos, ainda tem uma relevância urgente. O que antes era praticado em altares pagãos hoje se camufla dentro de algumas igrejas modernas com nomes bonitos, mas raízes obscuras. Muitas vezes, sob a aparência de um ato de fé, são atos que têm uma conexão direta com rituais ancestrais de bruxaria. A unção de objetos com óleo sem sentido bíblico, o uso de frases repetidas como mantras, ou mesmo práticas que prometem ativar o poder espiritual nos crentes, podem estar profundamente afastadas da verdade do Evangelho. Uma mulher relatou como em sua congregação começaram a ensinar que, para receber uma unção especial,
deveriam caminhar 7 vezes ao redor do templo enquanto recitavam uma declaração de prosperidade. Apresentaram isso como um ato simbólico baseado na queda das muralhas de Jericó. Mas o que não foi dito é que esse ritual não incluía oração, direção do Espírito Santo, nem propósito santo. Era uma cópia mecânica de um ato bíblico transformado em uma fórmula vazia para atrair bênçãos materiais. Naquele dia, algo dentro dela se sentiu inquieto. Ao voltar para casa, abriu sua Bíblia e leu em Jeremias 7, 9 e 10. Roubando, matando, adulterando, jurando falsamente, queimando incenso a Baal e seguindo deuses que você não conhecia. Vocês vêm e se apresentam diante de mim nesta casa, sobre a qual é invocado meu nome, e dizem: nós estamos salvos, para continuar a fazer todas essas abominações. Essa palavra a confrontou, e ela entendeu que não se tratava apenas de um ato inofensivo, mas de um ato sem cobertura divina, um ritual que pretendia atrair poder sem obediência. A bruxaria, ao contrário do que muitos acreditam, nem sempre se manifesta com atos grotescos. Sua maior estratégia é o disfarce. Em muitas igrejas, começaram a usar objetos proféticos sem fundamento bíblico, como panos coloridos, pedras supostamente consagradas ou até pulseiras e colares abençoados por líderes espirituais. Essas práticas, que imitam tradições pagãs, são introduzidas lentamente no culto até se tornarem parte normal da liturgia. O mais perigoso é que muitos não as questionam porque estão respaldadas por pessoas que aparentemente têm autoridade. Mas o verdadeiro poder não está nos objetos, mas na presença do Espírito Santo. Atos 8 nos mostra um exemplo claro. Quando Simão, um homem que antes praticava feitiçaria, viu os milagres dos apóstolos e quis comprar o dom do Espírito, Pedro respondeu com contundência: que o teu dinheiro pereça contigo, pois pensaste que o dom de Deus se obtém por dinheiro. Atos 8:20. Este relato nos revela que o poder de Deus não pode ser manipulado nem imitado. Jesus nunca precisou de amuletos, não utilizou símbolos mágicos, nem repetiu frases como se fossem feitiços. Sua autoridade provinha de sua comunhão com o Pai e da pureza de seu coração. No entanto, em muitas congregações atuais, começaram a vender elementos como lenços de cura, sementes de multiplicação ou água consagrada com a promessa de milagres. Esses objetos se tornam ídolos modernos, distraindo os crentes da verdadeira fonte de poder, Jesus Cristo. Em Êxodo 25, Deus estabelece claramente sua posição sobre este tema. Não farás para ti imagem nem qualquer semelhança. Não te curvarás a elas, nem as honrarás. O uso desses elementos é mais que uma estratégia de marketing religioso. É uma distorção do Evangelho que abre portas para a manipulação espiritual. Não é coincidência que em alguns cultos os crentes sejam instruídos a repetir certas frases uma e outra vez, como se fossem fórmulas mágicas. Palavras como declaro, decreto, ativo, têm sido tiradas de contexto e usadas como decretos espirituais sem o respaldo da vontade divina. Em vez de oração sincera, o que se promove é uma espécie de encantamento religioso onde se busca controlar a realidade através da repetição. Jesus nos advertiu contra esse tipo de prática em Mateus 16:7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por sua palabraria serão ouvidos. Esta instrução não está dirigida a pagãos, mas a aqueles que desejam se aproximar de Deus. O Senhor nos chama a falar com um coração quebrantado, não com fórmulas vazias. O mais alarmante
é que essas práticas não só são toleradas, mas celebradas. Alguns líderes até promovem atos como soprar sobre a congregação para liberar um vento do espírito ou agitar mantos coloridos enquanto se canta. Embora à primeira vista pareçam expressões de fé, muitas dessas ações provêm de tradições místicas que nada têm a ver com o Evangelho. Em Colossenses 2:8, o apóstolo Paulo nos adverte: cuidado que ninguém os engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Nem tudo que parece espiritual provém do Espírito. Certa vez, um jovem que frequentava fielmente sua igreja começou a experimentar pesadelos recorrentes e uma opressão espiritual inexplicável. Ao buscar conselho, pediram-lhe que levasse um objeto pessoal para ungir e, assim, cortar toda a maldição. No entanto, após esse ato, seus problemas se intensificaram. Foi só quando começou a orar em segredo, sem intermediários, e a ler a palavra com sinceridade que a opressão foi rompida. Compreendeu que o que precisava não era uma fórmula mágica, mas a presença real de Jesus em sua vida. João 8:32 nos lembra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há óleo nem pedra que substitua a liberdade que dá a comunhão direta com Cristo. Quando os atos religiosos perdem sua raiz bíblica e se tornam fórmulas ou rituais, a linha entre a fé genuína e a bruxaria se torna perigosamente tênue. Em muitos casos, o inimigo não precisa instalar um altar satânico dentro de uma igreja para exercer influência. Basta desviar o foco do crente, afastando-o da oração sincera, da palavra viva e da obediência ao Espírito Santo. Lá, nesse deslocamento sutil, começa a contaminação. E quando isso se normaliza, o que era santo se torna um costume vazio, e o que era luz começa a se tingir de sombra. Por isso, é fundamental discernir. Nem todo fogo que arde no altar vem de Deus. Em Levítico 10, os filhos de Arão ofereceram fogo estranho diante do Senhor, que nunca lhes pediu, e por isso morreram diante de sua presença. Este relato é assustador, porque nos lembra que mesmo aqueles que servem no altar podem ser seduzidos pelo que parece correto. O problema não foi o ato em si, mas a fonte. Ofereceram o que Deus não pediu. Quantos hoje estão oferecendo fogo estranho desde púlpitos que deveriam ser lugares de santidade? O inimigo é astuto, mas não mais que a sabedoria de Deus. Quando abrimos os olhos espirituais e nos mergulhamos na verdade das Escrituras, começamos a ver o que antes passava despercebido. Essa inquietação que você sente quando algo não encaixa, quando um ato espiritual te deixa confuso ou vazio, pode ser o Espírito Santo falando com você. Não a ignore, prove os Espíritos. Examine tudo à luz da palavra. 1 João 4:1 nos exorta: amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos, se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esta advertência não é apenas para nos proteger de heresias doutrinárias, mas também de práticas que imitam a fé enquanto alimentam a escuridão. Hoje, mais do que nunca, precisamos de uma igreja desperta, capaz de identificar o que não é de Deus, mesmo que venha envolto em linguagem bíblica. Uma igreja que não se deixa impressionar pelo espetáculo, mas que se rende à presença genuína do Espírito. Não estamos falando de criticar ou julgar, mas de discernir com amor o que é santo e o que é impuro. É possível que você tenha sido parte de uma congregação onde essas práticas se tornaram comuns. Talvez você tenha feito isso com um coração sincero, procurando a Deus,
E é precisamente esse coração que ele vê. Ele não te condena, mas te chama a sair de tudo que contamina. Apocalipse 18:4 diz: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, nem recebais parte das suas pragas. Deus está levantando uma geração com discernimento, com fome de verdade, com a coragem para voltar ao altar puro. Uma geração que não se deixará enganar por espetáculos vazios, nem por promessas disfarçadas. Se alguma vez você se sentiu desconfortável ao ver certos atos em sua igreja, se percebeu que algo estava fora do lugar, não o ignore. Essa pode ser a voz do Espírito te alertando. Este é o momento de retornar à essência, à palavra, à oração genuína. É hora de limpar o templo, não com vassouras, mas com a verdade. A mesma verdade que Jesus proclamou quando entrou no templo e expulsou os mercadores. Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em cova de ladrões. Mateus 21:13. Porque onde há oração, há poder. Onde há verdade, há liberdade. E onde há obediência, há presença. Que esta seja a primeira revelação que transforme seu entendimento. Nem tudo que parece espiritual é de Deus, mas tudo que vem de Deus produz vida, paz, humildade e liberdade. Se o que você está vivendo não reflete isso, talvez você esteja testemunhando o primeiro sinal. E é tempo de agir. Quando um líder começa a ocupar o lugar do Espírito Santo em uma congregação, o ambiente espiritual muda, embora as palavras que se digam pareçam corretas. O que antes era uma orientação divina se transforma em manipulação emocional. O que antes era direção celestial se transforma em uma obediência cega, não ao Criador, mas ao homem. Essa mudança nem sempre é evidente no início, mas com o tempo se manifesta na maneira como os membros da igreja começam a depender mais do que o líder diz do que Deus fala. Em vez de serem guiados pela palavra, esperam a cada semana as instruções do ungido como se fosse um oráculo. Esta é uma clara sinal de desvio espiritual. É um terreno fértil para que a bruxaria opere sob o disfarce de autoridade espiritual. No Antigo Testamento, Deus levantou profetas para corrigir o povo e confrontar os líderes que haviam pervertido seu chamado. Em Ezequiel 34:2, o Senhor declara: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Esta denúncia vai além de uma simples queixa. É uma revelação do coração de Deus diante de líderes que deixaram de servir e começaram a dominar. Quando a função pastoral se perverte, instala-se um controle disfarçado de cobertura espiritual. Isso não é direção, é manipulação, não é liderança, é bruxaria encoberta. Porque se exerce um domínio sobre a vontade alheia, impõe-se medo disfarçado de obediência e exige-se lealdade humana em vez de devoção a Deus. Uma das características mais perigosas desse tipo de ambiente é a supressão do discernimento individual. Os membros já não oram para confirmar. Simplesmente aceitam o que lhes é dito. As decisões importantes são consultadas com o líder, mas não com Deus. A Bíblia passa a segundo plano, enquanto as declarações do pastor ou do apóstolo se tornam a máxima autoridade. Este padrão é um reflexo do que ocorreu com o povo de Israel quando rejeitaram o governo de Deus e pediram um rei humano. Em 1 Samuel 8:7, Deus disse a Samuel: Não te rejeitaram a ti, mas a mim me rejeitaram, para que eu não reine sobre eles. Esta frase marca um momento trágico na história espiritual de um povo que preferiu ser governado por homens
do que depender do Senhor. Em muitas congregações onde opera esse sinal, a pregação se centra mais nas emoções do que na verdade. Exalta-se a figura do líder acima de Cristo, e as mensagens começam a girar em torno de visões pessoais, decretos, sonhos e experiências que supostamente só o líder tem acesso a interpretar. Tudo isso cria uma dependência doentia e profundamente perigosa. A igreja deixa de ser um corpo em que todos ouvem a voz do verdadeiro pastor e se transforma em um círculo fechado onde apenas uma voz é válida. Esta estrutura se assemelha mais a uma seita do que a uma congregação guiada pelo Espírito Santo. Jesus deixou claro que o verdadeiro liderança no reino de Deus é serviço, não domínio. Em Marcos 10:45, ele ensinou: os que são tidos por governantes das nações dominam sobre elas, mas não será assim entre vocês. Mas quem quiser se tornar grande entre vocês, será vosso servo. Esta instrução não é apenas contrária à cultura do mundo, mas também ao modelo que muitos implementaram dentro da igreja, onde se levanta um líder que exige submissão total, exige obediência sem questionamentos e se torna o filtro pelo qual tudo deve passar. Este não é o modelo de Cristo. Este é o modelo do mundo infiltrado na igreja, adornado com linguagem religiosa. Quando um líder começa a apresentar sua palavra como inquestionável, quando corrige com dureza, mas não permite ser corrigido, quando se torna o centro de tudo o que ocorre, estamos diante de um altar contaminado. E embora os cânticos continuem, as reuniões se multipliquem e o nome de Deus seja mencionado, o Espírito Santo já não está ali. Ele não compartilha sua glória com ninguém. Isaías 42:8 deixa isso claro. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a outro não darei minha glória, nem meu louvor a imagens esculpidas. Não importa quão ungido um homem diga ser. Se começa a ocupar o lugar de Deus, ele entrou em terreno profanado. Outro sinal que delata esse tipo de manipulação espiritual é o uso do medo como ferramenta de controle. Ensina-se que quem sai da igreja será amaldiçoado, que quem não obedece à visão do líder se rebela contra Deus, e que questionar as decisões do ministério equivale a pecar contra o Espírito Santo. Este tipo de ensino não forma discípulos, forma escravos. E onde há escravidão, não há Espírito de Deus. 2 Coríntios 3:17 nos lembra: porque o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Qualquer congregação que elimina essa liberdade e a substitui pelo medo está operando em outro espírito. A bruxaria espiritual se alimenta do controle, e o controle é o contrário da confiança no Espírito. Deus não precisa manipular para cumprir sua vontade. Ele guia, corrige, exorta, mas sempre deixando espaço para que o coração humano responda desde a convicção, não desde a coerção. O inimigo, em troca, se aproveita das estruturas de poder para estabelecer fortalezas dentro da igreja. Não busca apenas contaminar o povo, busca usar os próprios líderes como canais dessa contaminação. Assim foi com Saul, que foi ungido por Deus, mas terminou consultando uma vidente em seu desespero. 1 Samuel 28:7 nos mostra sua queda espiritual. Então Saul disse a seus servos: procurem-me uma mulher que tenha espírito de adivinhação, para que eu vá até ela e, por meio dela, pergunte. O ungido de Deus terminou recorrendo às trevas porque já não podia ouvir a voz do Senhor. Quando se instala essa cultura de obediência sem discernimento, a igreja começa a perder sua capacidade de ouvir a Deus. A adoração se torna um espetáculo. Os dons espirituais se centralizam em uma só pessoa, e a profecia se transforma em um instrumento de manipulação.
O Espírito Santo já não pode se mover com liberdade, porque tudo deve passar pelo filtro do homem. Esta é uma sinal alarmante, porque contradiz o desígnio bíblico do corpo de Cristo, onde todos têm acesso ao Pai. Todos podem ser cheios do Espírito e todos podem ser usados segundo os dons que ele reparte. 1 Coríntios 12:7 afirma: mas a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito. Não diz a alguns, nem aos mais ungidos, mas a cada um. O corpo não pode funcionar se uma só parte decide controlar o movimento das demais. Neste contexto, até mesmo a correção bíblica desaparece. O que o líder diz se torna lei. Não há espaço para a confrontação espiritual saudável. Ninguém se atreve a falar se algo está errado, porque se estabeleceu uma cultura de medo e reverência desmedida ao homem. Esta dinâmica espiritual é perigosa, porque impede que o corpo de Cristo se edifique mutuamente. Efésios 4:15 nos exorta: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, isto é, Cristo. Quando Cristo deixa de ser a cabeça visível do liderança e é substituído pela figura carismática de um homem, a bruxaria já começou a operar porque se deslocou a fonte de autoridade legítima. Uma igreja saudável é aquela onde o líder guia, mas não domina, onde ensina, mas também ouve, onde corrige, mas também se deixa corrigir, onde Cristo é o centro, e o Espírito Santo é quem marca o rumo. Tudo o mais é uma imitação perigosa que pode aprisionar os fiéis em um sistema que os afasta de Deus, mesmo enquanto acreditam estar mais próximos dele. Este é o engano mais sutil do inimigo: fazer com que as pessoas se submetam ao reino, mas que estão governadas por um espírito de controle. É hora de examinar com seriedade o tipo de liderança sob o qual se está crescendo espiritualmente. Nem todo líder com carisma tem um coração conforme ao de Deus. Nem toda mensagem emocional é palavra viva. Nem todo controle disfarçado de disciplina é cobertura. A bruxaria espiritual atua mediante o domínio da vontade alheia. E este tipo de domínio não sempre vem de fora. Muitas vezes se estabelece desde o púlpito e se fortalece com a ignorância do povo que não se atreve a examinar as Escrituras. A solução não é se rebelar, mas despertar. Não é atacar, mas discernir. Não é fugir, mas buscar a verdade. Porque quando o Espírito Santo se manifesta, a mentira não pode se sustentar. E quando a luz entra, as trevas retrocedem. Toda igreja deve ser um lugar onde o nome de Cristo seja exaltado acima de qualquer outro, onde a obediência seja fruto do amor e não do medo, onde a liderança inspire fé, não dependência, onde a guia seja bíblica, não emocional, onde o discernimento seja celebrado, não reprimido, porque só assim o povo poderá crescer em maturidade, e a igreja cumprirá seu verdadeiro chamado, ser coluna e baluarte da verdade. Assim começa a se revelar a segunda sinal. Quando o líder deixa de ser um servo e se torna o centro de adoração, quando já não há espaço para que o Espírito Santo dirija, quando o medo substitui a liberdade, então o que se vive não é autoridade espiritual, mas uma forma oculta de manipulação. E por trás da manipulação sempre há uma raiz que não provém de Deus. Essa é uma sinal que não deve ser ignorada. O Espírito I walk the paths where
No one goes through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. No need for signs, I've come to know that some truths only find you slow. Let others race, I'll take my time and walk this story line by line. I keep on walking, wandering still, through morning mist and evening chill. The road may turn, the stars may shift, but this quiet path is still my gift. Wandering still and always free, the road ahead belongs to me. The hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds.
Its hands don't move, but time flows still. A silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears, stories told through fragile years. I chase the sound that never came, a melody without a name. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. Leaves fall slow on worn-out floors, dusty light through broken doors. I listen close for what's not there, a voice that's vanished in the air. The past and future intertwine, like tangled roots beneath the vine. And in the silence I can hear the beating heart of vanished years. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. No hands to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgotten things still grow. Time may break, but still it talks. It echoes of the hollow clock. Ashes bloom where cities slept, neon veins where dreams were kept. We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every
sky carries who we really are. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow, shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire, ghosts of tomorrow, born from desire. Concrete prayers and plastic hands. The end begins where hope still stands. Memory flickers, soft and wild. The future cries like a broken child. Through the static, we remain, singing through the endless rain. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow, shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire, ghosts of tomorrow, born from desire. In the silence we ignite, turning darkness into light. Every loss a spark we borrow, every tear a new tomorrow. We are the ghost of tomorrow. Still we fight, still we follow, through the ruins, through the snow. We're the flame that will not go. Ghosts of tomorrow.